tudo bem? Vamos dando continuidade aos estudos sobre a história geral, né? Nas últimas aulas vimos o desenvolvimento do processo da Baixa Idade Média e como se deu todo esse percurso da crise do sistema feudal, da formação das monarquias nacionais, do processo de centralização política no desenvolvimento das cidades, dos grandes centros urbanos, os processos das cruzadas, todo esse movimento que foi acontecendo no território da Europa e que levou não só à crise, né, do sistema feudal, mas também à emergência de uma nova classe social, que é a burguesia, baseada aí nos princípios do comércio e da atividade urbana. Vimos também a configuração da centralização política na figura e imagem dos reis, a formação das monarquias nacionais, né, no contexto da França, no contexto da Inglaterra. E a gente viu o processo também de início da crise da Igreja Medieval. A Igreja Medieval ela foi perdendo o seu poder já no final da Baixa Idade Média, quando a gente vê a questão do nascimento das cidades, a questão da dependência da própria igreja com o representante político da nobreza. E a gente viu alguns fatores, né? A crise dos séculos XIV, a crise do século XV, a questão da peste negra. A Europa passou por movimentos muito conturbados no quesito de desenvolvimento comercial por conta das crises sucessores a isso. O final da Baixa Idade Média é composto por várias crises, como a gente viu nas outras aulas, e um dos grandes fragmentos desse processo foi a crise da igreja, a crise moral do clero. Ele foi perdendo, né, a sua concepção religiosa por conta de tudo que vinha acontecendo, desse acúmulo de riqueza, do próprio clero, né, sair do contexto europeu no momento da peste negra, da concentração de renda. Então a gente começa a ter um movimento mais voltado a outras concepções que não sejam aquelas formadas na Europa medieval. Dentro dos renascimentos que acontecem aí, né, no final da Baixa Idade Média, a gente viu o renascimento comercial e o renascimento urbano. Agora a gente vai ver o renascimento cultural. É um movimento muito importante, é um dos mais importantes de estudo, né, do contexto europeu, porque marca, né, toda a questão desenvolvimento racional, desenvolvimento científico, e que marcou muito o contexto da Europa como um todo e o Ocidente posteriormente. Então, a gente vai ter esse estudo com grande apreço e grande importância, porque é muito cobrado nos vestibulares. Basicamente, o renascimento comercial ele começa aí por volta do século XIV e vai até o século XVI. Aqui eu coloquei a foto de uma obra, né, do Leonardo da Vinci. O Da Vinci ele é um dos grandes representantes, né, do renascimento cultural. Ele é a representação maior do que foi um renascentista. E a obra dele, Homem Vitruviano, mostra exatamente as concepções dos renascentistas. O homem no centro da Terra, o homem está circunscrito, né, no quadrado e no círculo. As medidas matemáticas são medidas que formam formulações perfeitas, e o homem está dentro dessas medidas. Então a gente vai ver a relação que coloca agora o homem como centro do universo. Então, a gente tem outras características que vão formar uma nova cultura na Europa, principalmente, né, nas cidades italianas, cidades aí do norte da França, né, que tiveram um grande desenvolvimento comercial. Como contexto antecedente, a gente vai ter a crise do feudalismo. Já no começo da Baixa Idade Média já vinha acontecendo essa crise. A gente tem o renascimento das cidades e o renascimento urbano. Lembrando, gente, que a questão de renascimento, o termo, né, eu já tinha falado nas outras aulas, dá essa ideia de renascer. Renascer da onde? Renascer da época
greco-romana. Os renascentistas, principalmente os renascentistas culturais, eles consideram que a Idade Média foi uma época de retrocesso, foi a Idade das Trevas. Então, era necessário, nesse momento, renascer o contexto europeu das formulações culturais e artísticas que foram desenvolvidas na Grécia e na Roma, que é o grande ápice aí que eles consideravam de desenvolvimento. Então, a Europa está renascendo tudo que foi perdido durante a Idade Média. É claro que são características pejorativas com relação ao contexto, né, da Idade Média, mas que, querendo ou não, o termo, né, a terminologia sobre que considera o nome Renascimento foi mais adequado e até os dias de hoje é utilizado. Mas é um termo que dá uma conotação de valor ao período da greco-romano e colocando o período da Idade Média como período obscurantismo, de completo retrocesso. A gente tem a questão das monarquias, né, nacionais, a centralização do poder na figura de um representante. A gente vai ver que esse processo é interessante quando a gente tem um poder centralizado para que esse próprio representante, esse rei, ele consiga financiar, né, ele consiga ter uma interligação maior dos movimentos culturais que estão acontecendo e fazer com que o financiamento aconteça de forma mais efetiva para esses artistas. A gente vai ver que vai ter também um contato com o Oriente, através ali do desenvolvimento do comércio marítimo na Itália, principalmente. A Europa teve um contato muito grande com o Oriente. O Oriente ele conseguiu preservar muitas questões que foram desenvolvidas na Grécia, ao contrário da própria Europa, né, que teve uma negação do conhecimento por conta da Igreja. Então, na região do Oriente, a gente teve essa preservação do que foi construído na época greco-romana, além do desenvolvimento científico que os próprios árabes conseguiram desenvolver. A medicina foi um grande fator que eles desenvolveram e outros aspectos culturais também. Então, a gente pode dizer que o Oriente, nesse momento, ele estava com um enriquecimento muito maior que o contexto europeu e que esse contato com os árabes ajudou para o acontecimento do renascimento cultural na Europa. Então, a gente tinha na Idade Média, né, principalmente aí na Alta Idade Média, a cultura medieval, que era baseada no teocentrismo, né, Deus aí no centro da Terra, e nos dogmatismos, né, que são verdades aí inquestionáveis e absoluta. Nesse momento, a gente vai ter também uma arte que se volte a esse pensamento. Então, o homem ele está submisso às vontades de Deus, o homem ele está estagnado, ele está parado. Então, a gente vai ter a desvalorização da natureza do homem, porque a gente tem esse direcionamento para as concepções religiosas. Então, a gente vai ter uma arte mais parada, uma arte que dá a ideia de que tudo está pronto, tudo que está dado é provindo da vontade divina, e as verdades e as formulações científicas, elas são voltadas para a questão dos dogmas, né? São baseados no controle cultural que a igreja tem. Então, essa é a cultura medieval que a gente tem, e é nesse contexto de crise, né? A igreja começa, já na Baixa Idade Média, a perder todas as suas terras, a ficar um pouco mais empobrecida, ter essas crises morais, né? Por conta dessa cobrança dos próprios fiéis. A gente vai ver um pouco mais sobre isso nas reformas, né, religiosas, e a igreja já nesse momento já não tem tanta força assim. Então, quando a gente fala desse processo de renascimento, a gente já está passando por uma crise da igreja e indo contra tudo que estava posto nessa cultura medieval baseada no teocentrismo e no dogmatismo. Então, a gente sai de um pensamento medieval para um pensamento moderno. O que consolida o pensamento moderno é o renascimento cultural. É ele que vai ser esse movimento cultural que vai surgir a partir do século XIV e que vai dar, né, as novas transformações de visão de mundo, principalmente do mundo europeu, para a modernidade. E as grandes influências são a cultura greco-romana,
que a gente estudou já nos outros processos anteriores, né, anteriores à Idade Média. Então, eles vão resgatar lá no desenvolvimento cultural da Grécia e de Roma os embasamentos para o renascimento cultural. Aqui a gente vai ter a Itália como berço do Renascimento, né? E por que a Itália foi o berço do Renascimento? Porque a gente vai ter na região italiana um grande desenvolvimento, tanto da civilização romana quanto do Império Bizantino. Alguns representantes do Império Bizantino foram para a região da Itália. A gente vai ter o desenvolvimento comercial, lembram das cruzadas? As cidades de Florença foram pontos, né, que desenvolveram o comércio com os outros continentes, né, principalmente com o mundo árabe. Então, através dessa troca, através dessa influência que a Itália teve com os outros representantes, né, de outros lugares, a influência da civilização romana, ela foi o território que foi considerado, né, que foi desenvolvido aí o berço do Renascimento. E aí a gente vai ter algumas práticas que vão financiar esses artistas renascentistas para que haja um processo muito efetivo, né, de consolidação de artes, de produção de conhecimento, produção científica. Essa prática vai ser o mecenato. O mecenato é basicamente o financiamento realizado pela burguesia para artistas e intelectuais. Então, a burguesia ela paga para essas pessoas, né? A gente vai ver os representantes do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, e eles vão receber para eles produzirem as suas artes. Então, a gente vai ter essa prática que vai ser extremamente efetiva para a consolidação dessas obras que vão ser frutos aí do Renascimento. A igreja também vai financiar esses artistas e intelectuais, só que a igreja ela já tem outra ideia, né? Outro objetivo. Ela financia essas pessoas para que haja essa disseminação do conteúdo religioso. Então, muitos artistas eles vão ter que fazer obras, né? Principalmente o Michelangelo, a gente vai ver isso nas obras dele, de caráter muito religioso, por conta desse financiamento que estava provindo da igreja. A igreja também já está passando por uma crise, então seria interessante que ela tivesse essa ligação com esses artistas para que não perdesse, né, o seu poder, que estava aí na iminência de cair completamente. A burguesia também tinha um interesse, né? Não era só formular artistas e intelectuais, não era só financiá-los, mas a burguesia estava em ascensão, e seria muito interessante que, através dessa prática, ela conseguisse ascender ainda mais, né, tendo notoriedade nesse campo e nesses grupos, né, de pessoas. Lembrando, gente, que o Renascimento é um movimento extremamente elitizado. Ele acontece muito na elite mesmo europeia, o que não aconteceu com outros movimentos como da igreja na Idade Média. Na Alta Idade Média, o movimento religioso que aconteceu, ele atingia, né, todas as classes sociais, todos os estamentos. Já o renascimento cultural, ele vai atingir os estamentos mais enriquecidos da sociedade. É um movimento bem elitizado. E aí a gente vai ter as características do renascimento, né? A gente vai ter a negação dos valores medievais como principal vertente, eles vão negar tudo que aconteceu durante a Idade Média. O antropocentrismo é considerar o homem como centro do universo. Então a gente vai ter o homem agora voltado como centro do universo, e não mais a questão divina, a questão religiosa presente, né? O homem já está aqui como ser autônomo, não depende mais, não é visto mais como um ser submisso aos ideários religiosos. O homem como capacidade, né, como com sua infinita capacidade criadora. Então ele vai ter uma capacidade de criação muito grande, o que vai influenciar a produção do conhecimento científico. Isso a gente vai ficar muito claro quando a gente vê o Leonardo da Vinci, que foi o representante maior do que era ser um renascentista, porque ele conseguiu ter uma capacidade criativa muito grande em várias áreas do conhecimento, biologia, anatomia, artes plásticas. Então a gente vai ver que cada vez mais
esses homens renascentistas, eles queriam ter uma formação de um intelecto maior, eles se preocupavam muito em conhecer sobre tudo, né? Então a gente vai ter essa capacidade infinita de criação. O individualismo, o homem como um ser único, e diferente dos demais homens, né, que estão presentes aí. Então a ideia do individualismo vai estar muito presente como dando uma característica de unicidade para cada pessoa. A valorização da razão e da ciência, né, em detrimento da fé. A gente viu que na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, a gente não tem o desenvolvimento nem a valorização da razão e nem do conhecimento científico, né? A fé que baseava tudo, eram os dogmas que formulavam o pensamento crítico das pessoas. E aqui a gente vai ter o processo agora vindo da valorização da razão e da ciência. E isso, gente, já foi muito desenvolvido lá na cultura greco-romana, né? Não sei se vocês lembram da gente estudando a questão dos filósofos, né? Aristóteles, Platão, que eles buscavam aí a questão da formulação do conhecimento científico através dos processos de racionalidade. Então, a gente vai ter totalmente essa alusão ao que já estava sendo desenvolvido, ao que foi desenvolvido na cultura greco-romana. E aí a gente vai ter também a retomada do conhecimento técnico e científico. E aqui a gente tem a formação, né, de vários conhecimentos que vão mudar realmente a história, né, da humanidade, vão dar outra concepção do que é a atuação do homem e do que é a elaboração aí dos pensamentos, do conhecimento da própria humanidade e do próprio sistema, né, solar que a gente vive. As fases do Renascimento, basicamente, é dividido mais por meio didático, né? Mas eles dividem o Renascimento em 3 momentos. Eu coloquei aqui os principais produtores, os principais renascentistas de cada movimento, de cada fase. Então aqui a gente vai ter a frase Trecento, que é relacionado aí aos anos, né, de 1300, mas se direciona ao século XIV. Então a gente vai ter o Giotto, Petrarca e o Boccaccio como principais representantes. Esses renascentistas que eu coloquei aqui são renascentistas italianos, né? Como a Itália foi a principal localidade que aconteceu o Renascimento, essa divisão basicamente se acontece mais claramente no território italiano. Então aqui a gente vai ter a segunda fase, que é o Quattrocento, que se liga ao século XV, né? E como principal representante a gente vai ter o Leonardo da Vinci, o Botticelli também, muito importante. Como eu havia dito, o Leonardo da Vinci é o principal representante dos renascentistas, porque ele foi o auge, assim, né? Tem estudos que mostram que ele era superdotado, ele conseguia, né, desenvolver os conhecimentos pela prática do autodidata, então ele era uma pessoa que não precisava muito de professores, né, ele conseguia estudar e conseguia criar métodos que ele desenvolvia várias formulações e estudos científicos. Ele desenvolveu muita coisa na botânica, anatomia, na própria, né, artes plásticas. Então, ele é muito importante mesmo. E aí a gente vai ter também a outra fase, que é o Cinquecento, que é do século XVI. E aí a gente vai ter o Nicolau Maquiavel e o Michelangelo. Então aqui eu coloquei alguns nomes, né, principais, só para, de forma mais didática, para ter essa evolução das fases do Renascimento na Itália. E aí eu vou colocar também a questão da arquitetura. Lá na arquitetura da Idade Média, a gente vai ter a substituição de igrejas românicas para as grandes catedrais góticas. A gente vai ter um movimento da arquitetura por conta desse processo do renascentismo, e isso vai ser muito interessante, porque as novas formações arquitetônicas das igrejas no estilo gótico vão dar outras características de pensamento para a própria religião. Então, no estilo românico, né, a gente tinha paredes mais sólidas, igrejas menores, formações arquitetônicas que tinham um caráter mais parado, mais robusto. Agora aqui a gente vai ter estilo, né, o estilo gótico,
com algumas modificações, né? Vão ser formações arquitetônicas com vitrais muito altos, então os vitrais eles vão ajudar na questão da oposição entre luz e sombra. A gente vai ver que nas partes de cima das igrejas, por conta dessas formações, as igrejas vão ser mais iluminadas na parte de cima e na parte de baixo menos iluminadas, representando assim a dicotomia entre céu e inferno. Então, em cima, né, a gente vai ter o céu com toda a sua luminosidade, e embaixo o mundo mais terreno, um mundo mais obscuro. Os arcos de ogiva são arcos mais redondos. Vou mostrar uma foto depois para vocês verem como é que são esses arcos. As torres laterais das igrejas são mais altas que a nave central. Então a gente vai ter essa mudança, né, com igrejas maiores no estilo gótico por conta dessa formação e dessa dinâmica que a Europa está passando, e isso vai se exemplificar, né, e se representar nas igrejas também. Aqui eu coloquei a representação de uma igreja gótica, e a maior representação, né, do estilo gótico é a Catedral de Notre-Dame. Então, a gente vai ter aqui a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que representa o estilo more de representação gótica. Então, aqui a gente tem as ogivas, né, como mostra aqui, as torres laterais maior que a nave central. A gente tem uma questão da luminosidade aqui, então em cima as igrejas são mais claras, embaixo mais escuras. Então a gente vai ter outras formações, né, que vão se ligar aos aspectos religiosos, e é importante que a gente saiba diferenciar, né, quando vimos, assim, porque o vestibular às vezes ele pode trazer isso, os estilos, né, as diferenças dos estilos. O estilo gótico é representado por essas características, né? Arcos de ogiva, a base central mais baixo do que as bases laterais, a questão da luminosidade, os vitrais, né? Olha os vitrais, vários vitrais que dão a luminosidade em cima. Dentro da própria igreja, também vai ter alguns elementos que vão fazer com que o cristão, né, o fiel, ao entrar na igreja, ele sinta basicamente uma imersão da expansão da sua fé e da submissão à própria religião. Então, além dessas características da arquitetura, né, que vão dar esse jogo de luz e sombra, que vão representar outra arquitetura para no ato, né, de representar e de participar da igreja, a gente vai ter, por exemplo, instrumentos que vão fazer com que a audição do fiel fique, né, submetida a esse processo religioso, cheiros, né, muitas igrejas usam incenso também, então são vários elementos visuais, auditivos, olfativos, que vão fazer com que esse fiel agora ele fique mais imerso a esse aspecto, a essa submissão religiosa, expandindo consequentemente a sua fé. Aqui eu coloquei, gente, a igreja de Notre-Dame, que sofreu um incêndio, né, um trágico incêndio no ano passado. E exatamente há 5 dias, foi no dia 14 de abril, que faz um ano que a igreja sofreu esse trágico incêndio. Não sei se vocês lembram das reportagens. Paris recebeu a Comissão Cultural, né, os ministros da cultura de Paris, eles receberam doações do mundo inteiro, houve uma mobilização e uma consolidação, né, uma mobilização muito efetiva com relação a essa tragédia que aconteceu no ano passado, e até os dias de hoje, né, a restauração da igreja não foi completa, ela perdeu muita parte da sua arquitetura, é um desastre muito trágico, né, uma perda cultural muito grande. Eu acredito que os europeus, principalmente os franceses, sentiram muito, porque é um símbolo do renascimento, né? Um símbolo das mudanças culturais e do que foi esse processo que a Europa foi construindo
ao longo aí da Baixa Idade Média. Então, só para fazer uma ligação com o que a gente está vivendo, né, nos dias de hoje, no final do material eu coloquei também uma notícia que fala que o processo de restauração da própria igreja ele foi parado por conta da pandemia que estamos vivendo hoje, mas é para pensar um pouquinho, né, das mudanças que a história vai passando, né? Infelizmente, desses prejuízos e desses acidentes que são muito sentidos pelos processos históricos também. E aí eu coloquei um pouquinho para falar sobre o Renascimento fora da Itália, né? A gente começa com o Renascimento na Itália e ele vai se propagando para outras regiões no contexto europeu. A gente vai ter a localização aí dos Países Baixos, na Holanda, na região dos Flandres, por conta do eixo comercial. Não sei se vocês lembram, essas regiões elas desenvolveram uma rota de comércio muito grande a partir do Renascimento comercial. E aí a gente vai ter esse deslocamento do eixo comercial para os grandes centros e o renascimento cultural acompanha isso. E aí é pensar assim, onde tem dinheiro, consequentemente vai ter esses artistas, porque eles são financiados pela burguesia. Logo, a gente vai ter esse desenvolvimento e essa formação do renascimento cultural bem significativa nessas regiões também. Então a gente vai ter nos Países Baixos, na Alemanha, a reforma luterana, as reformas religiosas são aí formações consequentes, né, desse renascimento cultural, a invenção da imprensa com Gutenberg, então são movimentos aí que vão colocar a Alemanha e esses outros territórios também bem significativos. E aí a gente vai ter a Inglaterra com Thomas Moros e William Shakespeare também, e Portugal e Espanha com Miguel Cervantes, Gil Vicente e Luís, né, Vaz de Camões, com as grandes obras que esses autores fizeram, né? Alto da Barca do Inferno, Os Lusíadas, Don Quixote. Então foram pessoas muito influentes para o Ocidente inteiro, uma rica formação de conhecimento científico e cultural, né, que demarcam aí esses lugares que são representações muito significativas. Até os dias de hoje, muitos autores, muitos historiadores se baseiam nesses renascentistas, né, que surgiram aí a partir do renascimento cultural na Europa. Vale a pena, né, se aprofundar, se as pessoas, se vocês tiverem algum tempo de ler alguns trechos dessas obras, né, das obras principais de cada um, mas, assim, só para adição mesmo de leitura e de carga cultural. E aí a gente vai ter também o Renascimento Científico, que é um movimento que acontece junto com o Renascimento Cultural. O Renascimento Científico foi um movimento que é o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, né? Além aí da artística e das artes. A gente vai ter a física, a astronomia e a matemática sendo áreas que vão ser bastante desenvolvidas aí com o Renascimento Científico também. E aí é nesse momento que a gente tem a teoria heliocêntrica, colocando aí o Sol no centro do universo, através das proposições e formulações de Nicolau Copérnico e posteriormente, né, defendidas aí por Galileu Galilei, a gente vai ter o desenvolvimento da teoria heliocêntrica que vai entrar, né, no lugar da teoria geocêntrica, que era colocada aí pela Igreja, que ditava a Terra no centro do universo. Então a gente deixa de pensar a Terra, né, e a formação aqui que estava no centro do universo para pensar no Sol no centro do sistema solar. Então a gente começa a um conflito direto com a igreja, porque a igreja defendia o geocentrismo durante muito tempo, né, defendeu durante boa parte aí da Idade Média, e a gente vai ter esses pensadores, né, científicos que vão ir contra tudo isso, provando cientificamente a teoria heliocêntrica. Galileu, junto com o Giordano Bruno, que foi outro representante científico que defendeu o heliocentrismo, eles vão ser condenados violentamente, né, pela Igreja, vão sofrer o processo de inquisição e condenados à fogueira, e a gente vai ter todo esse processo de intolerância mesmo, de conhecimento da própria igreja, esse movimento violento condenando essas pessoas.
E aí só depois que a igreja vai reconhecer essa teoria, vai reconhecer esse atentado a essas pessoas. Aqui estou colocando o diagrama para mostrar um pouco, né, o sistema heliocêntrico de Copérnico. Então a gente vai ter aqui a Terra, né, e os planetas em órbita em torno do Sol. Então a gente vai ter outra dinâmica, né? Antes era a Terra que estava no centro do universo através das concepções aí formuladas pelo geocentrismo. Agora a gente vai ter todos os planetas, né, e a Terra em órbita em torno do Sol, configurando a teoria heliocêntrica proposta e desenvolvida inicialmente por Copérnico. E aí eu coloquei, gente, algumas das principais obras renascentistas. São muitas obras. Vale o conhecimento de procurar mais obras, porque foram muitas obras nesse período, mas aí eu coloquei as principais obras e que provavelmente, né, quem tem um contato maior com a história da arte já deva conhecer, ou vai conhecer ainda mais as outras obras também. Aqui eu coloquei a do Botticelli, O Nascimento da Vênus. Foi uma obra interessante que ele, né, descreve o mito clássico de Vênus, e aí a gente vai ter o surgimento, né, dessa mulher aí em uma concha já madura. Então a gente vai ter toda a formação aí de uma arte com muitas interpretações, e a gente vai ter toda a questão do amor platônico, a representação também da figura feminina. E então essa obra é interessante por conta dessas representações, dessas alusões aos mitos, né, aos mitos clássicos. Depois eu coloquei a obra do Michelangelo. O Michelangelo, ele sofreu bastante por conta da pressão que ele teve com a própria igreja, né? Ele teve que colocar e formular toda a Capela Sistina no Vaticano, e essa obra, né, ela se encontra no altar da capela, e aí nesse momento aqui, o julgamento final, ele mostra a segunda vinda de Cristo, né, e o processo aí do julgamento final, e colocando, né, o eterno Deus sobre toda a humanidade. O Jesus está representando aí no centro da obra, e ele é cercado aí por diversos santos. A gente mostra aqui um pouco abaixo, né, mostrado a ressurreição dos mortos e a descida das pessoas aqui mais para baixo ao inferno. Então é uma representação bem religiosa. O Michelangelo, ele foi muito importante, ele teve, né, um financiamento muito grande pela igreja, e ele teve que formular todas essas obras na Capela Sistina no Vaticano. Aqui a gente tem a Escola de Atenas. Rafael também foi um renascentista muito importante. Ele conseguiu transpor em suas obras vários movimentos, não só da cultura greco-romana, mas também da cultura árabe. Então é interessante nessa obra, né? A Escola de Atenas, ele mostra aí as pessoas, né, andando no palácio aí do apóstolo do Vaticano, e a gente tem a representação da escola de Atenas como uma adesão aí à filosofia que foi desenvolvida, né, pela filosofia grega, e a gente tem aqui no centro da obra esses dois homens que são Platão e Aristóteles, né? A gente tem a representação das filosofias de Platão e Aristóteles, e essa discussão, né, que era muito importante na configuração do pensamento da filosofia grega, e que eles queriam resgatar tudo isso. Então a gente vai ter todo esse movimento de colocar o que era representado da filosofia grega nas obras dos renascentistas. Então aqui a gente vai ter desse lado o Aristóteles, né, apontando para baixo, representando o mundo terreno, e Platão apontando para cima, representando o mundo das ideias. Então é a formação do discurso, né, dos filósofos que foi construída na filosofia grega. Aqui a gente vai ter também outros filósofos. Pitágoras é representado aqui, um representante árabe,
pegando todo o conhecimento, tentando buscar todo o conhecimento de Pitágoras. Então é muito essa busca, né, do que foi construído na cultura greco-romana, ou a transmissão do conhecimento do povo árabe e a preservação do conhecimento da cultura grega por esse povo, e que recoloca, né, na Itália, e a importância de resguardar e de reconfigurar todas essas representações do que foi, né, e do que está sendo agora o contexto europeu. Aqui a gente vai ter também a criação de Adão, feita por Michelangelo, e aí aqui a gente tem Adão, que faz esse contato, né, com o seu representante, e aí a gente vai ter aqui Adão levando a questão da racionalidade. Então a gente vai ter toda essa formação que é uma obra muito popular que mostra esse processo racional do movimento do Renascimento, né? Então aqui a gente tem esse movimento que representa algo mais racional, dizem, né, que é a formação de um cérebro, e que ele está transmitindo a razão para o Adão, no caso aqui seria Deus, né, e o Adão estava transmitindo o processo racional. Então a gente tem todo esse movimento racionalista, a volta, né, do pensamento racional, que é representado nas obras dos renascentistas. Então eles buscavam a todo momento que a questão da ciência, da razão, fosse representada e ressignificada em suas obras. Então aqui a gente está em Adão, aqui, por exemplo, a imagem, né, seria a imagem de Deus que está levando a razão para ele. E o quadro, né, mais famoso do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, né, um dos quadros mais visitados do mundo, e a gente tem toda uma formação muito misteriosa do que representa, né, o quadro. Ele foi um trabalho que o próprio Da Vinci fala que ele nunca conseguiu finalizar, mas ele queria atingir a perfeição máxima através desse quadro. Então a gente vai ter um quadro muito visitado até os dias de hoje, e que querendo ou não, é de uma forma muito enigmática, né? Dizem que foi uma pessoa que ele era apaixonado, outras pessoas, tem várias interpretações diante desse quadro, falam que foi a própria representação do autor, do próprio Da Vinci, mas é tentar entender toda essa questão da perfeição e do que simboliza esse quadro para o Ocidente e para a Europa, né? Tendo aí o Da Vinci como principal renascentista, né? Então essa carga cultural e esse peso cultural que as obras renascentistas tiveram para a formação aí do mundo ocidente, é um dos quadros mais visitados do mundo e que pode ter inúmeras interpretações. E aí a Última Ceia também, do Leonardo da Vinci, representando aí toda a questão religiosa também, Jesus como ponto de fuga, no centro aí da tela. Então são inúmeras interpretações que tem, e a importância dessas formações culturais desses renascentistas, esses autores, esses artistas intelectuais. E aqui, gente, eu coloquei um resumo que é interessante vocês memorizarem para, na hora da prova, na hora das questões, principalmente de segunda fase, lembrarem um pouco das características do Renascimento. A Unesp, ela gosta muito de cobrar sobre esse período, né, principalmente. E aí, eu coloquei a palavra carinho, e cada letra significa uma característica do processo renascentista que a gente viu hoje. O C de cientificismo, o A de antropocentrismo, R, racionalismo, individualismo, naturalismo. Aqui a questão do naturalismo é que eles representavam a natureza, né, de outra forma. Da Vinci ele estudou muito a botânica, então a questão do naturalismo é você colocar as formas naturais e a relação até do homem com a natureza de outras formas além do que era colocado na igreja, além das formulações dos dogmas que era passado na Idade Média.
humanismo, né? São representações que se voltam aí para a questão do homem e das relações do homem com a própria natureza. Aqui no H também, gente, vocês podem colocar o hedonismo, que é outra característica do Renascimento, que é essa busca pela felicidade. E a gente também tem o otimismo, eles eram muito otimistas, né, com relação ao pensamento moderno. A gente já está falando de pensamento moderno, a gente já está falando de uma nova sociedade, que tem uma burguesia que financia esses artistas, que querem, né, recuperar e ressurgir as questões filosóficas e científicas greco-romanas. Então eles eram carregados também de otimismo. Então achei interessante, muitos historiadores, muitas pessoas que ensinam história, né, utilizam é um macete, né, para ajudar a memorizar mesmo as características do Renascimento. Eu achei muito, muito válido. Aqui eu coloquei uma questão que caiu ano passado na Unesp, e aí ela coloca a questão da catedral mesmo de Notre Dame, em Paris, né, que sofreu um incêndio em abril, e aí ele pergunta exatamente qual que era a arquitetura, né, qual que era a arquitetura gótica, românica, clássica, Arte Nouveau ou eclética. E como a gente viu nessa aula, né, ela é gótica, ela é expressa na verticalidade e nos empregos dos arcos. Lembra dos arcos ogivais, que é essas ogivas aqui, e nos vitrais. Então, em cima do estilo gótico vai ter muito vidro, porque eles querem esse contraste de luz e sombra. Então, sempre quando vocês virem uma obra, né, gótica, lembre dessas características: verticalidade, arcos ogivais, vitrais, a questão da luz e sombra. Então, basicamente, foi essa questão, né, que caiu ano passado. E aqui eu coloquei um material de apoio, os museus online. Os museus online, eles têm todas as obras do Renascimento, e é muito interessante, porque dá para visitar o museu inteiro, né, da própria casa. E aí eu coloquei o Museu do Louvre e do Cluny, Museu Cluny. É interessante pegar por época, vocês colocam lá Renascimento, vai aparecer todas as obras dos renascentistas, e é um estudo bem interessante, eu acho que vale a pena essa viagem aí online. E aqui eu coloquei uma matéria também falando do incêndio, né, que completou agora um ano da catedral, e a revolução não, a propagação disso a partir do que está acontecendo no mundo hoje, que é a pandemia, né? Eles infelizmente tiveram que parar o processo aí de restauração, mas a resistência, né, e a importância de se pensar nisso nesse momento também difícil que a gente está vivendo. É basicamente isso, gente. O Renascimento vale ter um conhecimento mais aprofundado, porque ele tem grande importância, né, para o Ocidente, a sua formação e as suas influências no mundo inteiro, principalmente no contexto europeu.